No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. É um prazer ter você por aqui com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Seja bem-vindo nesta sexta-feira. Hoje é dia 22 de agosto de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua sintonia. Atendendo alguns questionamentos, a gente sempre recebe aqui, por exemplo, um texto que está em Provérbios, capítulo 8, que diz assim: ele ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Verso 30 de Provérbios 8. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Então eu li Provérbios 8, aqui a partir do verso 26 até o 31. Veja que esse texto, acredite você ou não, eu recebo muitas mensagens, agora ultimamente não, mas já recebi muitas mensagens desse texto, apontando aqui para essa narrativa, dizendo: eu estava no princípio com ele, quando ele fundava o céu, estava eu lá junto. Quando ele fundava o horizonte, quando ele fixava, eu estava com ele. Eu era o seu arquiteto, o arquiteto de Deus. Isso é utilizado para mostrar, olha como Jesus estava no princípio com Deus. Aí você pega esta declaração de Provérbios, com a declaração, ou com a exegese, né, com a interpretação do Evangelho de João, capítulo 1, que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e você faz uma... que a exegese é isso, né? Você vai pegar textos ali correlativos e você vai montar a doutrina, o entendimento, e chama-se de contexto. Então, seria um dos contextos da interpretação trinitária para João, capítulo 1, verso 1. O importante dizer que é uma interpretação falha desde o princípio, desde o entendimento. Se você juntar uma passagem com outra para poder provar a existência da doutrina trinitária, tanto na passagem de Provérbios quanto na passagem de João, no máximo nós encontramos dois personagens ali. No máximo, se você quiser personificar aqui a situação, você vai encontrar duas pessoas. Como que você pega um texto que fala de dois para poder mostrar que existe três? Que nem um irmão comentou numa postagem minha antes, falando assim: não, eu creio na Trindade. Eu fui unicista durante 16 anos e, graças a Deus, me libertei dessa heresia. Agora eu voltei a ser trinitário. Aí ele vai e começa a citar textos das cartas de João, que fala: quem crê no Pai tem um filho, quem tem um filho tem um pai, e começa a citar textos que apontam para dois. E através dessas passagens que ele usa para mostrar e provar por A mais B que tem dois, para no final das contas, com essas passagens ele fala que tem três. Nenhum momento para raciocinar. Como que eu vou usar passagens em que Jesus fala dele e do Pai o tempo inteiro, em que João, o evangelista, fala: para receber o Pai, quem crê no Pai tem um filho. Quem crê no filho tem um pai, quem não tem o pai também não tem um filho. Perfeito, tá lindo. Você está me falando de dois? É isso que me leva a entender num entendimento assim rápido, num lapso assim, sem estudar, porque a Bíblia, né, não precisa estudar não, basta ler e já está interpretado. Já leu, entendeu, está tudo certo, né? Bate pronto.
absurdo. Mas voltando aqui, quer dizer, é uma das maiores incoerências do movimento trinitário é você pegar textos que apontam no máximo, no máximo a gente dá esse benefício, no máximo você encontra 2, para dizer que tem 3. É uma incoerência descabida. Por exemplo, aqui em Provérbios 8 eu não consigo ver 3 pessoas aqui, mas nem que me mate aqui, me obrigue, me torture a dizer que tem 3, não tem como. Quando você vai fazer a exegese de Provérbios 8, quem é que está falando aqui? Aqui, Provérbios 8, é um dever aí de casa para você. Em alguns pontos a teologia ela é uma bênção, porque ela vai te dar as ferramentas para que você possa analisar. Não digo teologia, mas a exegese não é uma matéria particular da teologia, tá? Exegese, hermenêutica, o que mais? Semântica, são disciplinas teológicas de bacharel, né? Disciplinas do bacharelado de teologia, aprende no básico também. Mas são disciplinas que você aprende nos principais seminários teológicos, mas não é uma matéria que... São matérias, né? Exegese, hermenêutica, filosofia, não são matérias exclusivas da teologia. Matérias que você aprende no direito, você tem que estudá-las no direito, principalmente, aliás, esses tempos que nós estamos vivendo, no direito aqui no Brasil, o que está acontecendo com o judiciário brasileiro é uma afronta à exegese, à hermenêutica, até mesmo à semântica, estão sendo agredidas juntas com a nossa Constituição. Mas voltando aqui, essas matérias, elas são ferramentas indispensáveis na teologia, na filosofia, principalmente nessas 2 áreas, né, do conhecimento humano. Tanto na filosofia, quanto no direito, muitas matérias, no próprio português, né, aliás, português principalmente. Mas vamos lá. Então, quem quer conhecer a Bíblia precisa dessas ferramentas, são ferramentas que nos auxiliam. Por exemplo, quando você escreve para mim, olha, Provérbios 8, aqui está dizendo, eu estava com ele, eu era seu arquiteto, mas quem é? Quem é o sujeito? Quem está falando? Vamos interpretar, vamos pegar o texto, vamos fazer uma análise do texto. E aqui nós temos. Não clamava porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? Provérbios 8, o tempo inteiro está falando da sabedoria. É a sabedoria que está sendo aqui personificada como uma figura feminina, afirmando que ela estava no princípio, antes de toda a criação, sendo chamada e estabelecida por Deus, antes do começo do mundo, de todas as obras. A sabedoria atuou como arquiteta e companheira de Deus durante a criação, alegrando-se com ele e com a humanidade. A sabedoria de Deus, conversando com a sua sabedoria. Olha, verso 12, eu, a sabedoria, Provérbios 8 mesmo aí, ó. Eu, a sabedoria, habito com prudência e acho conhecimento dos conselhos. Meu conselho é a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento. Por mim reinam os reis, os príncipes decretam justiça. Essa passagem de Provérbios 8, querido ouvinte do Minuto da Unicidade, ela não tem nada a ver com Trindade, porque eu volto a dizer, estaria faltando mais um. Não é. É porque no afã de sustentar uma doutrina que foi criada a partir de uma interpretação, de uma análise exegética do Novo Testamento, mas como não pode, a doutrina tem que ser edificada, a doutrina bíblica, o ensinamento, a sã doutrina, Paulo diz, tem que estar edificada, alicerçada a doutrina dos apóstolos e profetas, o qual Cristo é a principal pedra de esquina. Então a gente tem que achar a Trindade de qualquer maneira no Antigo Testamento, e não há. Aí nós temos que recorrer a vários textos como esse. Essa passagem, meu irmão, ela serve como um convite para que as pessoas ouçam e busquem a sabedoria. Pois quem a encontra a vida e o favor do Senhor. A sabedoria, que é a própria personificação da verdade e do conselho de Deus.
oferece um caminho de sucesso, de felicidade, de paz para aqueles que seguem as suas orientações. Pronto. Esse é em torno disso que gira Provérbios, capítulo 8. Não é para provar a Trindade, como deturpam, como distorcem. A teologia, ela teve que recorrer a fazer aquele, como é que se fala? Malabarismo teológico violento, chega a ser agressivo, para poder você mostrar um entendimento que não faz parte, não está inserido, não está dentro do entendimento que as Escrituras proporcionam para todos aqueles que creem, que têm fé. Então a gente termina a semana convidando você a ter sabedoria. Essa personificação, sabe? Essa figura de linguagem para poder trazer a importância de buscar. Deus é sábio. Dele emana a sabedoria, não é uma pessoa distinta a ele. Ele é a própria sabedoria. Para terminar, sabe o que diz o profeta messiânico, profeta Isaías? Lá no capítulo 40, versos 13 e 14, diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro ensinou, com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda? Você está entendendo? Quem lhe ensinou o caminho? Ninguém guiou o Espírito do Senhor. Então aqui, Provérbios 8, né, o que ele diz aqui, nós lemos aqui? Eu fui o seu arquiteto. Você for personificar aqui, trazer uma pessoa distinta de Deus aqui, então essa pessoa, Jesus foi o arquiteto dele, que ensinou ele, que deu orientação para Deus. Então se você bota aqui em Provérbios 8 que são duas pessoas, então ele estava lá ensinando, dando sabedoria para Deus. Porque se você está falando que são duas pessoas aqui, se você entende dessa forma, aí entra a pergunta. Deus pergunta: quem guiou o Espírito do Senhor? Ninguém guiou o Espírito do Senhor. A passagem bíblica de Isaías 40 é uma pergunta de retórica. Quem poderia ter sido conselheiro ou mestre, destacando a incomparável majestade e sabedoria de Deus, que não precisa de orientação externa, pois é a fonte de todo conhecimento e compreensão. Deus é a fonte de todo conhecimento e compreensão. O que Isaías está falando, perguntando quem guiou, na verdade Isaías está falando ninguém guiou. Essa pergunta de retórica, na verdade, ela se resume em isso. Deus não precisa de orientação de ninguém, que outro chega ali e orienta ele, fala: faz assim, eu sou seu arquiteto, o senhor tem que fazer dessa forma, porque senão vai ficar ruim a terra. Esses seres humanos que o senhor está fazendo aí vai dar problema depois, tem que fazer assim, faz o homem desse jeito. Pelo amor de Deus! Mas a proposta do programa está aqui, para instruir, para ensinar, para mostrar para você que só o Senhor Jesus Cristo é Deus e não há outro além dele. É por isso que eu peço a sua ajuda nesse mês de agosto. Está sendo um mês muito difícil para mim, do ponto de vista econômico. Acredito que está para todo mundo, né? Essa é que é a grande realidade, né? Está difícil as colaborações para ajudar aqui a nos dedicar a esse trabalho tem caído grandemente, mas eu creio que Deus vai prover, vai tocar no coração de quem tem que tocar e se tornar um parceiro desse trabalho aqui. Não deixe para depois, porque uma hora a gente pode parar, né? Não aguentar mais se manter nesse projeto e termos que partir, né? Ser necessário, forçados a partir para outro tipo de trabalho e fazer não diariamente, não com essa pegada nossa aí sem parar, né? Mas eu acredito que eu oro para que Deus envie pessoas para nos colaborar economicamente e assim vamos auxiliando uns aos outros para que esse trabalho não pare. Não deixe esse trabalho parar. Faça o que você puder, tudo que tiver ao seu alcance para que esse trabalho continue, para que a gente possa ter essa dedicação, esse zelo com um ensinamento bíblico. Não estou aqui prometendo mundos e fundos para você do ponto de vista econômico, que se você fizer isso, Deus abençoa aquele que tem um olhar diferenciado para a sua obra, que faz alguma coisa. Sim, aquele que semeia, colhe. Isso é fato, né? Uma equação, uma lógica, uma matemática de Deus que é fato na vida das pessoas.
Mas eu reforço esse apelo porque é necessário. Está difícil se manter ativo nesse trabalho, muito difícil. Está muito difícil se manter ativo nesta caminhada. Mas eu tenho certeza que com a sua ajuda, com o seu sentir, agradeço a todos que têm apoiado, evidentemente, mas eu preciso de você compromissado conosco. Entre em contato comigo, você que ouve esse áudio aí pelo WhatsApp, recebeu, entre em contato comigo, você que está no YouTube, tem aí na descrição nosso e-mail, nosso WhatsApp, entre em contato, tem aí toda a forma para você apoiar, compre um livro, compre um seminário, está lá na plataforma, entra nos links seguros, tá? São plataformas seguras, apoie esse trabalho. Deus abençoe você de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.